Eu queria falar hoje um pouco em Marcos, no capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. Marcos 10, verso 32. Marcos 10, 32. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus ia adiante e eles o seguiam, confusos e um pouco amedrontados. Ele chamou os 12 e disse: Ouçam-me com atenção, estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos mestres da lei e aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo à morte. Eles o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, cuspir nele, torturá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele se levantará vivo. Essa é uma versão da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Marcos 10 retrata um pouco, após Jesus falar por um rico que ele tinha que deixar tudo, e Pedro faz um questionamento, né? E ele questiona, na verdade, nos versos antes, no verso 28, ele diz: Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir. E aí, nós deixamos tudo para te seguir. E ele diz: olha, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa do evangelho deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na ira vindoura a vida eterna. Eu não sei se vocês prestaram atenção, uma palavrinha só no verso 30, que faz toda a diferença para a vida da gente, mas que muitas vezes nós não prestamos atenção. Porque Pedro pergunta: nós deixamos tudo, e aí, o que é que nós vamos receber de volta, como recompensa? E aí Jesus diz: olha, ninguém que tenha me deixado vai receber 100 vezes mais, né? Casa, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos, campos. Porque nós iríamos receber uma família enorme, que faz parte da família de Deus. Mas Jesus disse que, além de tudo isso, também nós receberíamos perseguição. Não sei se você prestou atenção, que é essa palavrinha que está aí no versículo 30. Ou seja, Jesus disse que nós receberemos bênçãos, mas nós receberemos também problemas, muitos problemas. E às vezes a gente não presta atenção nesses versos, mas é o que Jesus diz, que nós vamos também receber e ter problemas. E problemas muitas vezes significam tempos de completa escuridão. Mas nesse texto, em outros textos do Evangelho, nos mostram que muitas vezes Jesus ele não está em muita sintonia com os discípulos. Ele está como que num andar e os discípulos estão andando num outro tipo de andar. Ele está num patamar e os discípulos estão noutro patamar. Então, eu gosto quando ele aqui diz, no verso 32, que Jesus ia andando para Jerusalém e ele ia à frente de todos eles. E eles estavam confusos, os discípulos. Estavam amedrontados. E aí é quando ele os chama e diz: olha, estejam certos de uma coisa, nós estamos indo para Jerusalém. Mas quando chegarem lá, não vai ser só flores. Jesus sabia que ia ser recebido pela multidão, iria ser hosanas, aleluia, mas ele diz: olha, eu vou ter problemas lá, porque eu vou ser entregue aos mestres da lei, aos líderes religiosos, eles vão me condenar à morte.
Eles vão me entregar aos romanos e eu vou ser zombado, eu vou ser cuspido, eu vou ser torturado, eles vão me matar. Mas depois de 3 dias eu vou me levantar, eu vou estar vivo, eu vou ressuscitar. Mas eles não compreendem muito. E para mim essa passagem, quando ele diz que ele está de volta à estrada, ele vai adiante deles, eles seguem, mas estão confusos e amedrontados, estão com medo, é como que um símbolo da vida, no sentido de que às vezes Jesus nos parece essa pessoa distante, de que nós estamos como que enfrentar alguns tipos de problemas, estamos a pensar em algumas situações, e parece que Jesus não dá muito a mínima para elas. Parece que Jesus não está em sintonia com o nosso caminhar. Ele está em outro patamar, ele está em outra situação, ele está à frente da gente, nós estamos atrás. E para mim essas palavras são um símbolo disso. Às vezes Deus, ou em geral, Deus está sempre na frente. Em geral, Deus está sempre na frente, não apenas porque ele é um Deus onisciente, e sabe todas as coisas, mas porque nós somos tardios em aprender, em discernir e perceber as situações da vida, as conjunturas da vida. E esse é um exercício que exige de nós graça, que exige de nós que nós possamos aprender a andar em sintonia com Jesus e andar nos mesmos passos que ele vai. E Jesus disse que esse é um caminho que muitas vezes não é fácil. Aqui mesmo, por exemplo, logo depois da continuação desse texto, eles não entendem muito que Jesus tem que ser morto. Alguns ainda creem que Jesus é o Messias que vai libertar Israel dos romanos. Mas a Bíblia nos diz que nesse mesmo texto, logo depois no verso 35, chega a mãe, chega Tiago e chega João, os filhos de Zebedeu, e eles dizem: Senhor, queremos que tu faças algo por nós. E ele diz: queremos que o Senhor permita que nós tenhamos os lugares de maior honra na tua glória, um à tua direita, outro à tua esquerda. Eu fico rindo porque eles estão numa situação, num patamar de que não entenderam nada do que Jesus está a falar. Eles, num momento difícil como esse, que Jesus sabe que está para ser entregue, está para morrer, num momento complicadíssimo como esse, eles estão a pensar, eles estão pensando em como eles podem ter lugares privilegiados no céu. Parece que são membros do STF, né? Querem ter todos os privilégios, querem ter todas as mordomias, querem ter tudo de Deus. Eles são desse tipo de pessoas que querem sempre olhar apenas para o seu próprio umbigo, olham apenas para eles mesmos. E não olham para todos. E no outro texto diz que, na verdade, não foi só eles que pediram, João e Tiago, mas foi a sua mãe que fez junto, e ela veio junto interceder. Olha, que meus filhos tenham lugares, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, são várias situações que eles vão passando, que esse texto vai nos mostrando, de que eles não estão em sintonia com Jesus. De que em momentos de escuridão, que em momentos de menos clarividência, que em momentos de confusão, em que eles estão com medo, estão confusos, não sabem para onde é que estão indo, por que é que estão indo, o que é que vão fazer, o que é que vai ser do futuro, eles ficam cada vez mais confusos. E no verso 41 diz que os outros 10, quando ouviram essas coisas, foi muito indignados com Tiago e com João. E a Jesus dá uma grande lição para eles sobre o servir. Quem quiser se tornar importante, verso 43, entre vocês deve ser quem serve. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos,
Pois nem mesmo o Filho do Homem, verso 45, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus diz, de forma muito clara aqui, que o ponto nunca vai ser na questão de nós sermos servidos e de nós estarmos apenas pensando em nós mesmos. Mas Jesus disse, se nós queremos andar em sintonia com Ele, nós temos que aprender, até nos momentos mais escuros da vida, a ser servos, a abençoar as pessoas e não apenas em pensar em nós mesmos. E eu fico pensando no meio dessa pandemia, ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp do meu presbitério, listando o caso de pastores, só líderes, pastores, presbíteros, diáconos, que estão com Covid, outros que estão com outros problemas, mas assim uma lista enorme. E eu fiquei surpreso, porque até um dos presbíteros, que foi presbítero no tempo que eu servi lá em Anápolis, na igreja do Setor Sul, está na UTI em Goiânia, com Covid, um cara novo. E eu fico pensando assim, quantas situações de dificuldades, de confusão, de dias difíceis. E às vezes nós estamos pensando apenas em nós mesmos. O como a maior hora de servir nesse momento é através da intercessão. Quantos de nós já pensamos em jejuar por aqueles que estão enfermos? Em jejuar, em orar a Deus, em pagar um preço por aqueles que estão doentes? Quantos de nós temos pensado em colocar diante de Deus a vida dessas pessoas e não apenas olhar para nós mesmos? A grande verdade é de que a Bíblia nos mostra de que os discípulos ficaram muitas vezes mais e mais e mais confusos. Muitas vezes confusos. E não foi apenas aqui. A Bíblia nos diz em João, no capítulo 13, de que quando eles estavam nessa situação de confusão, chega-se perto da hora da ceia, em João 13, e Judas está para trair Jesus, Jesus está falando de alguém que vai traí-lo, e aí Jesus diz, olha, verso 34 de João 13, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por isso, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí Simão Pedro lhes pergunta, Senhor, para onde vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. E aí Pedro pergunta, Senhor, por que é que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E aí Jesus responde, você dará a sua vida por mim, Pedro? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Jesus revela esse pormenor que Pedro iria passar, que Pedro iria passar por um período muito escuro na vida dele, de negá-lo. Você dá a vida por mim, Pedro? Você vai dar a vida por mim? Não, Pedro, pelo contrário, você vai me negar 3 vezes. Então, há momentos e há situações de muita confusão. E essa confusão não termina com o sepultamento de Jesus, não termina com a crucificação. Essa confusão, ela continua depois que Jesus ele ressuscita e eles estão a lamentar a morte de Jesus, estão a lamentar que Jesus partiu, que Jesus foi. Alguns acham que não. Mas, por exemplo, quando Jesus aparece para eles, Tomé, em João 20, no verso 24, diz que ele não está com os discípulos e duvidou. Olha, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão do seu lado, eu não vou crer. E uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez reunidos, e aí Tomé está com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, a Bíblia nos diz, então, Jesus entra, pôs no meio deles e diz, paz seja com vocês. E Jesus, então, chega e diz logo para Tomé, coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. E aí disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe diz, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então,
essa confusão, ela foi até o final da vida de Jesus, quando eles estão confusos, quando eles estão muitas vezes sem saber para onde é que vão, sem saber o que é que vai acontecer com a vida deles. Então, a Bíblia nos mostra, gente, que no meio de toda essa confusão, Jesus, ele promete aqui, voltando ao texto então de Marcos 10, verso 32, mesmo no meio dessa confusão, Jesus está no meio deles e mesmo dissipando essa questão dessa palavra que não tem nada a ver, quem queria sentar-se à direita dele e à esquerda dele. Então Jesus diz: não, vocês têm que me servir, vocês têm que andar servindo as pessoas e servir assim como eu servi. Saibam de uma coisa, Jesus diz para eles: eu vou ressuscitar. E essa é a promessa. Jesus diz: eu não vou ficar na tumba. Eu não vou ficar no sepulcro. Eu vou ressuscitar. Então, é uma esperança que Jesus ele mostra que nesses tempos de confusão, e a minha palavra hoje basicamente é essa: Deus permite de forma proposital que passemos por períodos de confusão, por períodos de escuridão, para que cresçamos na fé. Foi necessário que os discípulos passassem por esse período de escuridão para que eles crescessem na fé. Foi necessário Pedro passar por aquilo que ele passou, de negar Jesus e de passar por aquele imenso período de escuridão, com vontade de desistir de tudo, voltar a pescar, e aí é que Jesus o restaura completamente. E só assim Pedro, então, confia completamente em Jesus. Ou seja, muitas vezes Jesus está à nossa frente e a gente não entende nada. A gente está um passo atrás, está com medo, está confuso, não entende tudo. E o que Jesus quer dizer para a gente é: gente, mesmo que você não entenda tudo, está tudo bem. Tudo estará bem. Ou seja, quando ele diz para os apóstolos: olha, nós vamos para Jerusalém, eu vou ser cuspido, vou ser torturado, vou ser entregue aos romanos, vou ser morto. Mas, gente, está tudo bem. Mesmo em João, quando ele fala isso para Pedro: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas logo a seguir, no verso 1 do capítulo 14, ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, confiem. Confiem. Confiem completamente. Então, é a palavra que Deus diz para todos nós, que Deus fala para todos nós, e Deus fala com clareza para as nossas vidas. E eu quero terminar com um verso de Isaías. Isaías, no capítulo 50. Isaías, capítulo 50. Eu quero deixar 2 versos com vocês. Isaías 50, 10 e 11. É uma palavra sobre o servo, é uma palavra sobre Jesus. Mas aqui diz: quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Olha que verso maravilhoso, gente. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Ou seja, Deus fala claramente: quem teme a Deus e obedece ao seu servo, ainda que ande no escuro, que não tem luz alguma, nenhuma luz, que não entende nada, que não compreende nada, que não vê nada. As 2 recomendações são: confie no Senhor e apoie-se no seu Deus. Confie no Senhor e apoie-se no seu Deus.
E ele diz no verso 11, mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Ou seja, há aqui uma comparação entre o verso 10 e o verso 11. Aqui diz que ainda que você não tenha luz nenhuma, mas confia em Deus e se apoia nele, você vai andar bem. Mas diz que aqueles que têm a sua própria luz, que acendem as suas próprias luzes, que andam nas luzes dos seus fogos, que fornecem a si mesmos tochas acesas, ou seja, são pessoas que são independentes, que não dependem da luz de Deus, que quando chega a hora da escuridão, querem se safar, não na força de Deus, mas confiam nas suas próprias forças e nas suas próprias luzes. Aí Deus faz esse contraste. Não adianta, na hora da escuridão, confiar na sua própria luz, acender a sua própria tocha. Porque quando a gente confia na nossa própria luz e nas nossas capacidades, nas nossas forças, só vai haver tormento, dificuldades. Mas quem confia no Senhor, ainda que esteja em completa escuridão, que não tem luz alguma, mas confia e se apoia nele, vai se dar bem. Porque o Senhor está com ele. Ou seja, quando Jesus diz, gente, eu vou ser entregue aos romanos, eu vou estar num vale de escuridão profunda, eu vou passar por dias muito complicados e difíceis, vão ser dias de trevas, o acusador vem aí, Satanás está chegando para esse período de trevas, mas confiem, porque a última palavra não é a do diabo, a última palavra não é dos judeus, a última palavra não é dos romanos, a última palavra é a minha, porque sou eu que vou ressuscitar. Então, no tempo de escuridão, não se preocupem, porque a escuridão faz parte do propósito de Deus para nós crescermos na fé e cumprirmos esse verso de Isaías nas nossas vidas. Que ainda que esteja tudo escuro, que ainda que não tenhamos luz nenhuma, Deus nos diz, é pela fé que você confia, mesmo quando está tudo escuro e você não tem luz nenhuma e não vê nada. Só atinge esse nível de fé quem aprende a confiar em Deus, temer o seu nome e obedecer ao seu servo. Só atinge esse nível de fé quem passa por essas noites escuras da alma, quem passa por esses vales sombrios, quem passa pelos desertos, pelos exílios, pelas situações complicadas da vida, não entende muitas vezes muita coisa, mas diz, eu confio, Senhor. Eu continuo confiando. Está difícil, está complicado, mas eu confio. Porque a tua palavra é a palavra final. A tua palavra é a palavra que diz que no fim de tudo, o que vai acontecer é a ressurreição. Que fim de tudo o que acontece é o teu chamado, é a tua soberania, é a tua glória sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, gente. Que Deus nos dê muita graça e que a gente aprenda a atingir esse nível de fé. Se lembrem da palavra de hoje. Jesus vai à frente dos discípulos e eles estão amedrontados e confusos. Mas ele está lá na frente. Parece que ele está longe de nós. Mas, na verdade, ele está bem perto da gente. E por isso que chega uma hora que ele vê que eles estão tão confusos que ele para e explica.
eu vou dizer de forma clara porque nós vamos para Jerusalém. E aí ele diz, eu vou ser morto, mas não é o fim. Então essa é a palavra que Jesus traz para nós também hoje. Às vezes ele pode estar na frente, como em geral ele está. Deus está sempre à nossa frente. Mas que Deus nos ajuda pela fé a gente poder caminhar lado a lado. Eu me lembro agora dos discípulos de Emaús. Os 2 discípulos que estão confusos, estão com medos. E Jesus chega e se põe ao lado deles. E Jesus diz, o que é que há? O que é que está acontecendo? Eles nunca ouviram falar do que aconteceu nos últimos tempos. E como o Messias veio, Jesus veio, mas morreu. Disseram que ele ressuscitou, mas não temos certeza. E aí Jesus começa a expor desde Moisés, que era necessário Cristo ressuscitar. E aí entra na casa dos discípulos de Emaús. Eles continuam sem ver. Até que quando Jesus dá graça pela comida, ele desaparece. E eles dizem, não nos ardia o coração quando ele falava conosco as Escrituras? Ou seja, mesmo nos momentos de escuridão, Jesus vai aparecer para a gente, mesmo que a gente não perceba que é Ele. Ele vai estar conosco. Mas vai chegar o momento que a gente vai ver. Do jeito que Jesus se revelou para os discípulos de Emaús, também um dia vamos ver. Vamos ver a presença dele, a graça dele, a palavra dele. Que Deus nos ajude, que nos ilumine a, pela fé, chegar nessa situação de fé, gente. De crer, de confiar, de não duvidar, mesmo quando está tudo escuro e quando não tem luz nenhuma. E isso é verdadeiramente fé. A certeza das coisas que se esperam, a prova de fatos e de coisas que não se veem. Prestou atenção? Que não se veem. Compare com Isaías 50. Ainda que não haja luz nenhuma para ver, estejamos em completa escuridão. Confiemos no Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é fiel para nós. A tua palavra nos diz que, ainda que tu estás à nossa frente, parece que tu não estamos em sintonia contigo, estamos com medo, estamos longe, mas tu estás conosco e tu nos dás a fé necessária para a gente caminhar, mesmo quando não tem luz nenhuma e quando está tudo escuro. Muito obrigado por essa fé que tu nos dás nesse momento de grande escuridão. Em nome de Jesus. Amém.